A paz de Jesus esteja em nossos corações. Está com som? Tá ligado? Tá? Tá baixo. Bom, nós vamos estudar o Evangelho hoje, fazer essa reflexão sobre o Evangelho, nessa passagem, que, a grosso modo, nós achamos uma atitude diferente de Jesus. Porque Jesus, vamos recordar, a outro disse Jesus, segue-me. E ele disse, Senhor, permita-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. Então qual era o caminho dele? Fazer o sepultamento do pai dele que faleceu. Normal. Mas Jesus diz a ele, e Jesus lhe respondeu, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E tu vai e anuncia o reino de Deus. Parece estranho, né? Não vai ao enterro então do pai? Vai pregar o reino de Deus? Não. Nas traduções nós temos que prestar atenção. Porque o que Jesus disse ao jovem era, vai. Vai. Ele vai ao enterro. Mas lá, pregue o reino de Deus. Porque ele sabia que aquela família do jovem era uma família de dinheiro, uma família que tinha muito dinheiro, que tinha pompas. E aquele enterro em especial estava ligado a isso. Vamos ver o que o Evangelho nos esclarece mais abaixo. O que podem significar estas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de tudo, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar o seu pai. A gente tem que entender isso. Jesus não proibiu ele nada. Na verdade, pediu para que ele fosse. E indo, pregai o reino de Deus. Vamos mais à frente. Mas eles encerram um sentido mais profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. Então, para ele ir a este enterro, ele, o jovem, que era um seguidor de Jesus, um discípulo, um apóstolo, ele deveria o quê? Ao chegar lá, fazer as comemorações funerais materiais ou espirituais? Espirituais. Vai e prega o reino de Deus. Porque nós conhecemos muito bem, fulano foi bom, foi importante aqui na terra, por isso merece um sepultamento de primeira linha. Um caixão de qualidade, bonito, caro. Precisa de um túmulo pomposo que corresponda à posição que ocupou na sociedade. Normalmente é isso que acontece. Normalmente é isso que acontece. Devido às atividades materiais dele, ele vai ter um sepultamento desta forma. Os cerimoniais e rituais precisam ser realizados. Assim como agimos hoje, naquela época, era a mesma coisa. As aparências materiais eram de suma importância, principalmente para as famílias que tinham dinheiro. Então, esta cerimônia ao qual Jesus se refere, não é um enterro comum, é um enterro pomposo. E ele sabia que lá as pessoas iam comparecer, não pela pessoa que desencarnou, e sim pelas formalidades materiais. Então Jesus diz ao jovem, vai e pregue o reino de Deus. Fale a estas pessoas que estão lá que a vida, mesmo a vida real, é a vida no plano espiritual. Eu custei entender isso. Acho que vocês também. Porque, a princípio, eu entendi que Jesus não queria que ele fosse. Não fosse ao enterro. Vai pregar o reino de Deus, não vai ao enterro, não. Não é isso que ele fala. No Evangelho não está assim. É para ele ir, mas não se prender às coisas materiais. Vamos lá.
Então, o que Jesus quis dizer e aproveitou a oportunidade é que pessoas que fazem questão de aparências, das grandezas materiais e formalidades, estão mortas para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Esta é a verdadeira vida. Nós já vestimos muitas vidas. Quem lembra da última encarnação? Ninguém lembra? Pois é. Graças a Deus. Porque as encarnações são fases de nossas vidas. Ao longo da nossa jornada nós já fomos italianos, espanhóis, argentinos. Agora estamos no Brasil. Somos brasileiros. Mas qual vestimenta nos é mais lembrada? Não sabemos. O que já vivemos? Quantos filhos já tivemos? Quantas vezes já casamos? Não sei. Por que estou aqui? Por que esta família? Por que esta doutrina? Seja ela qual for. Porque a doutrina espírita não se prende a religiões. Então nós podemos ter aqui até outras pessoas de outras religiões, sem problema algum. Então o que queremos de fato? Que vida é essa? É um momento do espírito para a sua evolução. Vamos lá. Ele quis dizer que o corpo não precisa de recompensas, de homenagens. Túmulos pomposos, caixão de luxo, só servem para alimentar o orgulho da família. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Como ele já seguia o Cristo, vai e fale àqueles que estão lá que o mais importante é o reino de Deus. Este sim é a vida necessária. Porque a vida material pode até deixar de existir, não vai fazer a menor diferença. A vida espiritual não. É a nossa vida eterna. É aonde nós vamos, de fato, sermos o que somos. Porque se desencarnarmos hoje, vamos mudar alguma coisa? Vamos nos tornar anjos? Santo. Pelo menos santo, sim. Né? Não. Não mudamos em nada. Absolutamente nada. Vamos ser a mesma pessoa. Melhor. Vamos estar refletindo as vibrações verdadeiras. Não podemos usar máscaras. Porque no plano espiritual não tem como. Vamos emanar vibrações. E é estas vibrações que nós vamos atrair espíritos da mesma qualidade. E locais. Então, quando que a gente tem que começar a treinar a nossa mente? Agora. Já. Porque ao desencarnarmos, o processo é único. Vamos lá. Então, deixe que os mortos, os que ignoram a verdade, olha a diferença. Os mortos que ignoram a verdade, enterrem os seus mortos, os corpos físicos. Aí começa a ficar mais claro essa colocação. Que façam o que acharem importante, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Quer dizer, fale sobre a renovação, a verdade, sobre a vida e a morte, que eram os novos ensinamentos do Cristo. Então, tudo que ele aprendeu até aqui, até ali, aquele momento, que ele falasse lá para as pessoas. Não perdesse a oportunidade. Porque o Verbo estava encarnado. O amor, em sua força maior, estava na terra. Quem era? Jesus. E ele veio pregar o reino de Deus nos corações dos homens. Esta é a missão dele. E os seus discípulos deveriam falar do reino de Deus. Jesus não disse para ele abandonar o Pai e segui-lo, o que seria falta de caridade. Seria falta de caridade. Mas disse para ele entender e passar adiante que todo ritual e cerimonial que se fazia era inútil. Inútil. Que o reino de Deus se conquista através da prática dos ensinamentos que ele, Jesus, trazia.
E era uma problemática muito grande isso. Porque Jesus também foi renegado por muitos judeus. Até hoje, ainda o é. Quem segue a religião judaica não acredita em Jesus. No mundo, os cristãos não são a maioria. Quanto tempo ainda vamos levar para compreender que Jesus é o governador do planeta? Responsável pelo planeta. Estamos numa fase de mudanças. Estamos no ápice dessa mudança. Todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. As últimas oportunidades estão sendo dadas a espíritos recalcitrantes. A hora é agora. O tempo é esse. Já falado no Apocalipse. Jesus já predisse o que ia acontecer. E já está acontecendo. Nós, espíritas, praticantes, cristãos, somos os trabalhadores da última hora. Vamos receber o mesmo salário que o da primeira hora. Há 2000 anos atrás, no mínimo. Porque a nós é dado o conhecimento, o esclarecimento de tudo que ele veio nos ensinar. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres. Não foi isso que ele disse. E sim, conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. Grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte, sem morrer. Está lá no Evangelho. Perambula pelas sombras da morte, sem morrer. Vivem por aí só valorizando as coisas materiais. Buscando os valores das coisas que vão se perder, porque vai ficar. Caixão não tem gaveta. Não dá para levar. Vamos lá. Transfugas da evolução cerram-se entre paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum, porque nós estamos na Terra para travar experiências. A nossa evolução depende do nosso próximo. Seja ele o próximo bem próximo ou o próximo distante. Seja ele aquela pessoa fácil de se lidar, de se conviver, seja ele aquela pessoa difícil, que é o melhor. O melhor da nossa evolução é a pessoa difícil. A pessoa complicada. Porque é exatamente esta que prepara o nosso degrau da nossa evolução. Nos permite a paciência, a compreensão, a tranquilidade, a fé, a serenidade. Porque senão a gente esgana ela. Então este exercício é o exercício do amor. É o exercício da evolução. Então, egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. São mortos. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura, de ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Conhecemos pessoas assim, que não dá a mínimo valor para as coisas espirituais. Tudo tem um custo, um preço, um valor material.
até que venha a doença. A dor iguala a todos. Seja cristão, muçulmano, sem religião alguma, não importa. A dor iguala. Porque aí é na dor que ele vai perceber que existe algo além. Algo que ele precisa compreender, que até então ele não compreende. Estava o quê? Morto. Em vida. Vamos lá. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Todo mundo lembra da colônia que a gente veio, não lembra? Isso é tranquilo. Ninguém lembra? Mas temos oportunidade de lembrar quando vamos dormir. Uma leitura edificante, uma prece com fervor, antes de dormir, coisa que a gente faz todo dia, tranquilo. Nós fazemos isso. Nós vamos entrar em contato com a espiritualidade superior. Aí vamos visitar a colônia de onde viemos. Ninguém lembrou de nada, né, gente? Porque de fato não fazemos isto. Estamos sempre presos às coisas, nem oramos quando vamos dormir. Não fazemos nem prece. É deitou, pum, dormiu. Pior ainda. Tem pessoas que precisam tomar um remédio para poder dormir, porque não conseguem dormir. O que é pior. Estamos ainda muito ligados às coisas da terra. Esquecemos que viemos do espaço. A nossa vida é lá. Aqui a gente está temporariamente. Aqui a gente vai viver só 120 anos no máximo. Se viver. Lá vamos ficar muito tempo. Porque a próxima vez que viermos a encarnar, vai se passar pelo menos 200 anos. No mínimo. Porque disseram que quem está tomando conta da fila lá é um brasileiro. Tem dia que ele vai, tem dia que ele não vai. Tem dia que tem senha, tem dia que não tem senha. O negócio está complicado. Temos que aproveitar agora. Porque é esses valores que Jesus está falando para o jovem, vai e pregue o reino de Deus, que ele quer que nós valorizemos. Que de fato seja a nossa conduta. Aquilo que de mais importante tivermos está no nosso interior. É o que ele disse ao jovem. Ele não disse ao jovem para não ir, disse para ir, vai. Vamos lá. Existe alma morta em corpo vivo, porque assim como o corpo sem alma é morto, o espírito sem a fé que vivifica e felicita é um ser inerte como um cadáver. Inerte como um cadáver. Temos que ter uma fé. Porque enquanto tudo está bem, está ótimo. Não preciso de nada. De ir ao centro, não preciso fazer nada. Só por mim. Mas na hora que vem, elazinha, a irmã dor, aí a gente acorda. Todos nós acordamos. A morte também. Porque quando perdemos alguém que é muito próximo de nós, nós sofremos a ausência dele, por egoísmo. Porque na verdade ele voltou. Nós é que ficamos. Não foi ele que foi, fomos nós que ficamos. Ele voltou para casa. Mas a gente custa compreender isso, porque a gente vai sentir saudade daquela companhia, daquela pessoa, daquelas palavras daquela pessoa, da energia dela. Mas de fato ela não se foi, ela vai ficar. E nós podemos encontrar com elas. Do mesmo modo que nós fazemos todos os dias. Leitura edificante, prece e entrar em contato com ela. A leitura é sempre a mesma.
Vamos lá. A alma, quando morta, também perde a sensação e a percepção. Não pensa, não sente a vida, não percebe a moral, nenhum som, nenhuma cor, nenhum perfume, nenhum ato generoso, nenhuma ação divina consegue despertar esse Lázaro encerrado em sepulcro de carne. Não percebe nada. Ele está morto para as coisas espirituais. Então ele não consegue criar o vínculo espiritual. Ele deixa o tempo passar. E o tempo passa. Porque, segundo Maria de Nazaré, Chico Xavier, tudo passa. Isto também vai passar. Ela já dizia isso aos peregrinos que iam procurar ela, na época que ela estava encarnada, com sofrimento, com dor. Perguntavam, Mãe Santíssima, quando eu vou ficar bom? Ela dizia, breve, porque esta dor passa. Tudo passa. Então, aquele momento que está morto, um dia ele vai ter que acordar. Vamos lá. A morte do corpo para a alma morta é o arrebatamento do indivíduo que fica forçado a aliar-se a todos os bens da terra, de todos os gozos mundanos e até dos seres que o cercavam na vida e no mundo. Então, a morte do corpo não tem jeito. Ou ele busca o entendimento espiritual, ou ele vai ficar sofrendo até no mundo espiritual. Porque ele vai criar a sintonia com espíritos da mesma qualidade de pensamento dele. Então ele não vai conseguir se afastar nem um pouco do que ele deixou. Em muitas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, chegam espíritos ainda ligados aos tesouros do século passado, século XIX. Presos na teia do tempo, esperando e tomando conta do tesouro que ele deixou na terra. Prejudicando os familiares, prejudicando toda uma descendência por causa dos valores materiais. Não consegue se desprender. Não consegue se libertar daquela fixação da coisa. Será que nós somos assim? Será que a gente tem alguma coisa que eu posso dizer, isso é meu? Isso aqui é meu. Quando eu desencarnar, eu vou levar. Não vai. Não vai levar nada. Mas ainda somos assim. Inclusive, um espírito que dá psicografia em muitos livros, Dr. Inácio, já ouviram falar? Dr. Inácio, ele tinha um amor enorme pela biblioteca dele. Foi difícil ele se desprender da biblioteca, mesmo depois de conhecer a doutrina espírita. De trabalhar em desobsessão e de tudo mais. Ele não podia lembrar da biblioteca dele. De tão apegado que ele era. Assim somos nós. E assim são esses espíritos. A morte do corpo para a alma morta é arrebatamento do indivíduo, que fica forçado a abandonar tudo. Chegou a hora. Agora não tem mais jeito. Não tem retorno. Vamos lá. A morte da alma é a abstração de tudo o que interessa à vida imortal. É a ausência de todos os bens incorruptíveis. É o desconhecimento da divindade. É a pobreza dos sentimentos nobres, do caráter e da virtude. Nós temos que compreender que o nosso tempo, nós não sabemos como vamos desencarnar. Mas eu queria dizer a todos que nós vamos desencarnar. Quando? Mas já está lá a datazinha carimbada no nosso bilhetezinho lá, no nosso papelzinho lá, já está marcada.
Mas quando vai ser de fato, não sabemos. Só o Pai o sabe, nem os anjos do céu. Não foi isso que Jesus disse? Então temos que fazer agora. Temos que buscar este reino agora. E foi isso que ele pediu ao jovem. Para aquela família abastada, cuidar das coisas espirituais. As coisas materiais não importam. Não tem o sentido do valor que eles estavam dando. A importância que eles estavam dando. Vamos lá. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito. Verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. Nós vamos estar felizes quando nos libertarmos deste corpo material. Tudo bem, quem vai ficar triste. Porque nós vamos voltar para casa. Isso. Então, mas vamos estar o quê? Felizes. Quanto àquele materialista, não. Esses mortos, que Jesus havia dito. Para eles vai ser um suplício. Eles não vão entender nada. Muitas das vezes chegam espíritos em reuniões, nas nossas reuniões mediúnicas, que eles não sabem nem que estão desencarnados. Olha a dor. Não sabem nem o que é a vida espiritual. Nunca ouviram falar. Perguntam onde estão. O que é casa espírita? Olha a falta de conhecimento. O não entendimento do mundo espiritual. Por quanto tempo vamos ficar presos a esta terra? Eu gostaria muito de viajar pelo universo. Mas é preciso o meu carimbo dando sim. De quem? Da espiritualidade superior. Porque se eles não nos acompanharem nessa trajetória, vamos ficar presos à Terra. E às vezes em terras primitivas. Planeta primitivo. Foi descoberto um planeta agora, há alguns anos-luz da Terra, que é igual à Terra no passado. Por que será? Exatamente agora foi descoberto esse planeta. Será que não é um aviso? Se não melhorarem, vão para o planeta primitivo. E lá vão se tornar planeta de provas e expiações. Mas não vai ter nada. Não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem nada disso. Internet nem pensar. Casa espírita também não tem ainda. Por quê? Porque não valorizamos a vida espiritual que o mestre está falando para o jovem. O reino de Deus. Vamos lá. Se analisarmos bem, vamos ver que nós ainda continuamos mortos, ou pelo menos adormecidos. Em muitas ocasiões, damos mais valor àquilo que é material, como aparência, conforto, posição social e outros. E muitas vezes deixamos de ir à casa espírita para ir em coisas que não vão acrescentar em nada no nosso crescimento. Deixamos de assistir ou ler um livro interessante para assistir coisa na televisão que não vai acrescentar em nada. Perdemos tempo vendo as coisas inúteis que ainda tem na televisão. Nós fazemos isso. E fazemos com tanta tranquilidade que parece uma coisa normal. A quantidade de livros que só o Chico Xavier psicografou, 400.
Quantos será que já lemos? Só a codificação dos 5, só os 5, fora a Revista Espírita, fora o Obras Póstumas, fora os outros livros que Kardec publicou. Kardec publicou outros livros. Mas os 5. Quantos já lemos? E estudamos? Quantos? E a gente faz assim: Senhor, tem de piedade de mim. Ele diz: estou tendo. Porque você não está fazendo nada. Você está perdendo o seu tempo. Vamos lá. Quantas vezes passamos os valores e necessidades espirituais para um segundo plano? Fazemos isso até dentro da nossa religião. Até dentro da casa espírita. Tanta atividade que a casa propõe ao neófito, àquele que quer buscar, ao estudante da verdade, e a gente não vai. Não vai porque ventou um pouquinho, choveu um pouquinho, não estou com tempo. Vai fazer o quê? Nada. Aí depois, como entender esses valores? Como compreender a vida, a morte? Como entender o outro que sofre? Ou nós mesmos que estamos sofrendo por algum motivo. Porque hoje estamos na melhor fase de nossas reencarnações. Esta é a melhor fase. Imagine as outras. O estágio melhor que podemos chegar. Estamos acessando ao conhecimento da doutrina espírita, a terceira revelação. Já estamos preparados para tal. Só falta praticar. Só a prática nos dá a asa de anjo. Porque nenhum anjo nasceu anjo. Ele nasceu simples, ignorante, e evoluiu. Evoluiu. Vamos lá. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança do espírito ausente. Esse sim, isto sim. Orar por aquele que está desencarnando. Fazer uma prece sincera, do coração, pedindo à espiritualidade superior que possa envolvê-lo em vibrações de amor, de luz, que possa uma equipe da casa ir auxiliá-lo no seu desencarne. Ano passado nós perdemos uma companheira da nossa casa, a Marli. Não sei se alguns aqui a conheceu, ela é do Amor e Caridade, ela é uma pessoa muito ativa. Frequentava a nossa reunião mediúnica, era tarefeira da casa, ajudava na costura, ajudava no SAPS, no atendimento social, fazia evangelho no lar. Então era uma tarefeira ativa. Estudava o evangelho, as histórias do evangelho aos domingos, com outras companheiras. Estudava. Pegava aquelas histórias do evangelho, que são muitas vezes apócrifos, para estudar. A história de Paulo, o que aconteceu com ele. Ontem, uma companheira falou sobre isso, que ela está com saudade dela, do estudo. Mas valeu a pena ela se entregar? Sim. Porque próximo ao desencarne, chegou uma mensagem. A espiritualidade, a equipe da casa está lá, aguardando o desencarne dela. Porque ela sofreu um câncer, sofreu muito, na fase derradeira. Ela achou que ia ficar boa, mas passou um tempo, o câncer era muito agressivo. Ela descobriu muito tarde. Mas a espiritualidade informou. Ela está sendo assessorada pela equipe da casa. Uma beleza. Um conforto.
E no dia que fomos lá orar, a equipe material, os companheiros dela, fomos orar na casa dela. Ela olhou para cada um e se despediu. E agradeceu. Teve uma hora que ela perguntou assim, é o pessoal do Leon Denis? Não. É o pessoal do Amor e Caridade, que ela já não estava entendendo mais nada. Ela também vinha aqui no Leon Denis. É semelhante ao que temos pelo objeto que lhes pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Era isso que o jovem não podia compreender. Então, pregai o reino de Deus a eles, para que não valorize as coisas que ele vai deixar, e sim para onde ele vai. Vamos lá. Jesus lhe ensinou, dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide pregar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu. Porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Não temos pátria. Porque agora estamos no Brasil. Somos brasileiros agora. E as outras nacionalidades que tivemos? E os outros países? Então, na verdade, não somos de nenhum país. Somos do planeta Terra. Mas a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, onde todos somos iguais. Esse é o entendimento que Jesus passou para o jovem, para que ele levasse àquela comunidade, levasse àquela cerimônia. O nosso Emmanuel, ele nos traz uma mensagem interessante a respeito dessa passagem. Porque o Emmanuel informou que no plano espiritual ele estudava o Evangelho. Ele era o mais humilde, o menor dos estudantes da equipe onde ele estudava o Evangelho. Ele era o menor. Emmanuel era o menor. Imagine quem estava estudando com ele. Então eles se reuniam no plano espiritual para estudar o Evangelho. Então por isso que ele escreveu muita coisa sobre o Evangelho. Para Chico Xavier, muitas mensagens. Fonte Viva, né? Tem muitos livros. São mensagens edificantes. Um trechozinho do Evangelho, uma explicação, uma síntese, uma coisa fantástica. E por que ele fez isto? Exatamente para esclarecer sobre o Evangelho, de tudo que ele estava aprendendo. Porque quando ele esteve com Cristo, ainda na identidade de Públio Lentulus, Jesus lhes disse, está em teu querer me acompanhar agora ou daqui a milênios. O que ele escolheu? Daqui a milênios. Porque se passaram anos para que ele se tornasse Emmanuel. Ele não seguiu Jesus naquela época. Apesar dele ter curado a filha, não foi? Mas Jesus já sabia que dentro do Públio Lentulus existia um Emmanuel. Então estava no querer dele segui-lo naquele momento, a poupar tempo, ou daqui a milênios. Quantas vezes Jesus nos convida? Está em teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios? Quantas palestras já viemos aqui assistir? Quantas doutrinações? Quantas coisas já ouvimos? Jesus está convidando. Está em teu querer seguir-me agora, com tudo que você está ouvindo e vendo, ou daqui a milênios? Está em nosso querer mudar hoje, ou daqui a 10 anos. Tanto faz. Vamos à mensagem. Vamos bem devagarzinho. Sai cada dia de ti mesmo. Sai cada dia
de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te inflame na esfera do próprio eu. Eu não tenho problema. E o outro? E aquele que passa por mim todos os dias com a dor, com o sofrimento? Então ele pede, sai cada dia. Não é fazer uma vez por semana, não. Muitas vezes a gente faz uma vez por semana na casa espírita. A gente vai lá para dar paz. Acha que está fazendo uma grande coisa. Está fazendo nada. É só um pedacinho da dívida que está pagando. Centavos. Todo dia, cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho. Buscar sentir a dor é o que é? O que é isso? É vivenciar o que ele está vivendo. Ou tentar entender. E este vizinho pode ser o companheiro da casa espírita. Pode ser aquele que vem aqui durante a semana, ou no fim de semana para assistir uma palestra, e está precisando de ajuda. Não precisa sair atrás do vizinho mesmo, de verdade, não. Continua ele. Desperta e vive com todos, por todos e para todos. Desperta. Então estamos adormecidos. Estamos dormindo. Porque ele estava dormindo na época que Jesus o convidou. Desperta. E vive com todos, por todos e para todos. Porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Milhões de espíritos conspiraram e fizeram para que nós estivéssemos aqui hoje. Alguém avalizou a nossa encarnação. Foi lá e assinou. Não, deixa ele encarnar. Eu garanto que ele vai evoluir. Ele vai crescer. E botou lá a assinatura. Quem foi? Não sabemos. Pode ser um espírito protetor, nosso anjo da guarda. Mas alguém teve que assinar. Senão não víamos. Sempre é assim. Então ele diz, em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Milhões de existências. Quantas gerações foram necessárias para que chegássemos aqui hoje? O que esses espíritos fizeram? E o que nós fizemos por ele? Será que estamos adormecidos ainda? Sem saber o que fazer? Estamos mortos em carne? Será que os valores de toda reunião, de todo seminário, de todo encontro, a gente não põe em prática? Ou a gente está só escutando, guardando na estante? Escutando e guardando na estante. Quando eu vou dar o clique? Se não aprendemos pelo amor, aprendemos pela... Alguém está esperando a dor para aprender? Não é melhor aprender logo pelo amor? Pela caridade, pelo entendimento? Continua Emmanuel. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros. Pelo muito que os outros fazem por nós. Quantos trabalham por nós? O que já foi feito nesta casa para que eu esteja agora aqui sentado assistindo uma palestra? Quem fez? Quando ele fez? Por que que ele fez? Que trabalho é esse? O que que ele ganha? Qual é o valor?
Qual é o preço? Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Sempre. O ensinamento do Cristo. Que veio para nos ensinar a viver. Ou ele veio trazer alguma religião? Não. Ele veio nos ensinar a viver. Vocês devem viver desta moda. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E o Espírito de verdade vem reafirmar isso na codificação. Eis que eu vos dou dois ensinamentos. Primeiro ensinamento, amai-vos. Espírita, amai-vos. O segundo, instruí-vos. O que é instruí-vos? Buscar todo este conhecimento que eles trouxeram do plano espiritual a pedido de Jesus e botar em prática. Vou levar quanto tempo? O que eu quero? Continuar morto, adormecido? Ou vivo e esperançoso? Pronto. Porque o desencarne é certo. Temos que estar prontos. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura. Porque é por caridade. Dá-lhe a bênção da sepultura. Na relação de tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre, absolutamente sempre, que os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, quem não está pronto, quem não está vivendo a espiritualidade, vai continuar morto. Então, o que Jesus quis dizer ao jovem, não era para ele não ir, para ir sim, pregar o reino de Deus. Todos esses valores que escutamos a cada dia, que nos envolve, que nos traz a consciência de si mesmo, entender quem sou eu, por que eu estou aqui, para onde eu vou, o que eu quero. Já pensaram na possibilidade de escolher uma colônia para morar? Alguém já pensou nisso? Eu já. Todo mundo fala em nosso lar. Eu não quero nosso lar, não. Eu quero Alvorada Nova. Mas por quê? Já me perguntaram. Porque em Alvorada Nova tem a informática mais atualizada que existe, próximo de nós. Então lá é 1000 mega só. As palestras lá são com 3D, 4D, 5D. Quando se fala de alguém, um personagem, ele se materializa. Se estivéssemos lá, neste momento, falando de Jesus, ele estaria aqui do nosso lado. Em 3D. Então, o que queremos de fato? Quais os valores? Queremos continuar na Terra, presos a essa Terra, de um Sol de 5ª categoria, um planeta de provas e expiações, com o planeta mais próximo, mais evoluído, a 42 anos-luz de nós? 42 anos-luz equivale a 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da luz. Imagine, levar 42 anos para chegar até lá. Está bem longe. Ou queremos algo mais próximo de nós? Será que um dia, e que dia, vamos ser convidados, como foi o nosso Adolfo Bezerra de Menezes, por Maria? Venha, tem um mundo melhor para que você possa trabalhar. Vem. O que ele disse? Enquanto um dos meus irmãos continuarem chorando na terra, eu prefiro ficar mais 50 anos. Já passaram-se 100.
Já estamos nos 150 quase. Então vamos pensar sobre isso. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos acreditar que o reino dos céus é a meta. E que o jovem não deixou de ir ao enterro, mas sim levar a palavra do Cristo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito boa noite. Graças a Jesus Cristo, os caros filhos, e a paz permaneça no coração de todos. Nas alegrias da vida espiritual, compreender a função da